Então, primeiro, então foram 7, né, das cidades, 7 working papers das cidades com as quais a gente trabalha. Então, primeiro, a avaliação custo-efetividade e custo-benefício de intervenções na cidade de São Paulo, do MOVE e da Frente Segura. A gente mostrou com esse estudo que a Frente Segura tem uma efetividade de 20,53% na redução de feridos graves. Então, aqui lembrando que a gente analisa com grupo de comparação. O objetivo era ver como que era fazer uma avaliação de como que essa medida, que é esse bolsão para o motociclista na frente dos carros, antes da linha de retenção, para o sinal de trânsito, né? Então, para os motociclistas saírem na frente dos carros, porque tem gente que acha que achava, né, que aumentava a quantidade de sinistros, gente que achava que reduzia a quantidade de sinistros, isso não era muito consenso. E aí a gente mostrou que, de fato, reduz a quantidade de sinistros graves, que é a base de dados da Prefeitura de São Paulo, e que o custo-benefício da intervenção em si, pensando nos custos de execução, né, de execução ali da obra, são muito bons, né? Então a gente tem um benefício que excede 25 vezes, ele é 25 vezes maior do que os custos dessa intervenção. Outro working paper que a gente realizou, em Belo Horizonte, em uma década de ação pela segurança no trânsito. O objetivo aqui era resgatar toda a primeira década de segurança no trânsito da ONU, né, que foi de 2010 a 2019, que a meta global era de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. E aí a gente fez uma retrospectiva com a Prefeitura de BH, com a BH Trans, para ver como que eles conseguiram atingir a meta de reduzir 54% no número de mortes de 2011 até 2020, que caiu aí de 335 para 153. Então, nas várias frentes, pensando em dados, pensando na política pública, pensando na articulação entre as secretarias. E aí, então, esse working paper conta essa história, né? Isso é importante não só para levar os bons aprendizados dessa década para outras prefeituras, mas também para contar para dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, para que essa política tenha cada vez mais repercussão dentro dos quadros, tanto da BH Trans quanto de outras secretarias, e a gente continue reduzindo as mortes no trânsito com o objetivo, de fato, de zerar elas, né? E aí foram várias ações, desde intervenções físicas, gestão e treinamentos, fiscalização, ações educativas e o Mob Centro, que é uma intervenção que a gente também analisou. Outro working paper que já foi lançado também, analisando a efetividade da alteração de faixas em corredores de ônibus na segurança viária em São Paulo. Foram analisadas a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a Avenida Celso Garcia. As duas avenidas tinham uma configuração, para quem é de São Paulo, até algum tempo atrás, de circulação do ônibus no contrafluxo, que foi alterada, né? E aí a gente viu que teve um decréscimo geral na quantidade de sinistros quando essas alterações foram feitas, caindo 31% nos meios de quadra. Aí o working paper ele conta direitinho isso, mas tem uma questão de, nesse período, a quantidade de sinistros na cidade inteira também caiu. Então a gente tem uma discussão do quanto que a intervenção em si é a responsável por essa queda, ou ela é associada a outros fatores para explicar essa redução no número de sinistros, né? Então, aí também a gente convida vocês a verem no working paper a metodologia e como é que isso aparece nos resultados. E a análise da distribuição dos sinistros também indicou que ocorrem mais frequentemente os sinistros nas interseções do que nos meios de quadro. Então, eles têm comportamentos diferentes nesses dois corredores, que indica também uma atenção importante que ainda precisa ser tomada, né? E ainda precisa para reduzir a quantidade de sinistros ali. O quarto working paper é a efetividade dos redutores de velocidade na segurança viária em Belo Horizonte, que a gente vai estar lançando nas próximas semanas agora, já está quase pronto. Nesse caso, já trazendo resultados aqui, spoilers, a gente teve uma diminuição de 43% no número total de sinistros, onde os redutores foram implantados. Os redutores são as lombadas, são os quebra-molas, dependendo de onde do Brasil você estiver. E os resultados mostram também um efeito positivo na política de segurança viária da BH Trans ao longo da primeira década de ação pela segurança no trânsito. Então, é uma das medidas
que contribui para a redução de sinistros e mortes também. A gente sabe o quanto isso é importante para reduzir a velocidade dos veículos, e aí também o Working Paper conta muito né, da parte técnica de como que eles são definidos e qual é o objetivo deles. A gente também convida vocês a, quando ele estiver lançado, a verem esses resultados. A gente também analisou a efetividade do projeto MobCentro na segurança viária em Belo Horizonte, que é uma das medidas que foi tomada nessa primeira década de segurança no trânsito na cidade. A gente mostrou que tem uma redução global no número de sinistros em 27%. Então, é uma medida que teve intervenções como, por exemplo, alterações semafóricas, mudanças na via, mudanças de virada à esquerda, o sentido da via em alguns trechos e a retirada de faixas de rolamento. Então, tem uma série de medidas que foram tomadas ali, muito pensando na circulação dos pedestres. A gente analisou, então foram vários métodos de avaliação de impacto no âmbito da segurança viária que estavam disponíveis. Então, nesse working paper, a gente analisou, fez a avaliação observacional antes e depois, com grupos de comparação, analisando 16 intervenções dessa intervenção, né, do MobCentro, que foram feitas na área central da cidade de Belo Horizonte, de 2013 a 2015. Então, também, os resultados mostram que a priorização do espaço viário para os pedestres e ciclistas, ele não só melhora a segurança desses usuários, mas também aumenta a segurança viária como um todo, porque também isso teve impacto em outros usuários ali do sistema. A gente também analisou a primeira década de segurança no trânsito em Fortaleza, que é uma cidade que é sempre colocada como um grande exemplo, né, no Brasil e no mundo, é um case para a iniciativa Bloomberg, inclusive, que lá teve uma redução de 51% nas mortes no trânsito, nessa primeira década de segurança no trânsito, e também resgatando quais foram as medidas e quais foram o que aconteceu para que essa política desse tão certo, né? Especialmente ali a partir de 2014, mas já antes também tinham coisas importantes que estavam acontecendo. Então, um working paper que conta essa história, resgata, né, essas boas práticas que foram feitas e busca também contribuir tanto para manter a política cada vez mais reforçada dentro da Prefeitura de Fortaleza, quanto levar isso como uma boa prática para outras prefeituras do Brasil, né? E do mundo também, porque a gente também tem outras cidades que precisam muito enfrentar esse desafio ainda. E, finalmente, a gente vai lançar agora, por último, um working paper que fala sobre os aspectos metodológicos e conceituais dessa metodologia de avaliação custo-efetividade para intervenções viárias urbanas, onde a gente fala sobre os grupos de comparação e como que a gente faz esse cálculo. A ideia era de discutir e, se fosse possível, mensurar o impacto na redução ou aumento na quantidade de sinistros e fatalidades, especificamente onde essas intervenções são implementadas, considerando tanto os custos quanto os benefícios estimados para a sociedade, né? E aí aqui a gente tem muita literatura que fala sobre isso, né? A gente tem avaliações que acontecem em vários lugares. A questão aqui é como que a gente consegue analisar todas as intervenções de um determinado tipo em uma cidade para conseguir fazer, por grupo de comparação, a melhor estimativa possível de efetividade, de custo-benefício e custo-efetividade dessas intervenções, ajudando na implementação das ações. Então, avaliar a assertividade na escolha das intervenções, priorizar ações que salvem mais vidas, alocar recursos de forma mais eficiente e mensurar os retornos obtidos. Esse working paper também vai estar disponível nas próximas semanas e vocês vão receber.